No vídeo de hoje vamos produzir essa peça aqui, que ela é tipo uma carteirinha, cabe celular. E eu tô fazendo ela usando o molde M05 da coleção Mini. Está disponível em MDF lá na minha loja. Ou se você quiser adquirir o combo com os 23 moldes, está disponível em PDF. O link sempre vai estar aqui embaixo, todos os links que vocês precisam. E vamos lá passo a passo de hoje. Você pode escolher o molde que mais se adequar para o seu gosto, tá disponível em PDF e MDF. E um pouquinho maior que o molde, eu cortei 2 vezes no meu tecido principal e 2 vezes na manta. Tecido principal eu escolhi o tricoline e a manta aqui é R2. Fiz um quilt e um matelacê aqui, segui um pouquinho os desenhos para fazer o quilt e um pouquinho para dentro do risco do meu molde eu fiz uma costurinha para prender as duas partes. Na medida exata do molde eu cortei 2 vezes no tecido do forro, peguei a etiqueta. Cortei aqui o meu zíper 4 centímetros menorzinho para eu conseguir fazer um acabamento. Aí eu peguei 4 recortes aqui de tecido para fazer o acabamento aqui no zíper. Essa é uma das formas de fazer, tá? Dá para fazer com o zíper direto também, daquele jeitinho que a gente já é acostumado. Mas eu quis trazer essa forma de fazer também para que vocês conheçam e possam testar aí formas diferentes de acabamento. Ali vocês viram como eu montei, né? Coloquei o tecido, a posição do tecido, que aí eu passo uma costurinha e rebato pela parte correta aqui e refilo o excesso. Eu gosto de cortar um pouquinho maior e a gente refila, porque às vezes na hora de costurar sai um pouquinho do lugar, né? É importante também que a gente marque aqui o meio do zíper, desfocou um pouquinho, mas vocês entenderam, né? E o meio da nossa peça também, para que a gente possa centralizar bem certinho o zíper e ele não ficar sobrando de um lado e faltando do outro. Eu já cortei, vocês viram ali que eu já refilei as minhas partes principais e já costurei a minha etiqueta também. E aí a gente vai posicionar o zíper ali, seguindo pelo meio, o centro que a gente marcou tanto do zíper quanto na parte principal. Uma costurinha bem na pontinha aqui, ó, de segurança para prender o zíper na parte principal. E em seguida a gente vem com o tecido do forro. A frente do tecido, a parte estampada, vai virar com a parte estampada na nossa parte principal. E aí a gente vai passar a nossa costurinha para prender todas as partes. E essa costurinha eu gosto de passar mais perto do zíper possível. Então eu coloquei até um calcador próprio para zíper, para que eu conseguisse costurar mais perto dos dentinhos. E dessa vez eu vou rebater de uma forma diferente, ó. Eu joguei o forro para um lado e eu vou rebater, eu não vou rebater junto com a parte principal. Pode fazer do outro jeito? Pode, só que eu quis fazer desse jeito para a gente ir testando formas diferentes de fazer. E agora eu vou repetir o processo com a outra parte. Coloco a frente do meu zíper com a frente do tecido, aquela costurinha só para segurar. E agora uma costura mais próxima dos dentinhos do zíper. Lembra sempre de deixar tudo bem retinho. Lembra sempre também do retrocesso no começo e no final da nossa costura, para que não solte. E aqui é ideal também olhar o zíper para você não acabar costurando por cima do cursor, né? Acabou dando um cortezinho aqui, mas a gente rebate o zíper como a gente fez na outra parte, né? E agora a gente junta o forro com o forro, a parte principal com a parte principal. E esse tecidinho aqui, a gente joga ele direcionado pro forro. Essa parte aqui é opcional, se você quiser colocar uma alcinha com uma meia argola, pode botar depois um mosquetão, uma alcinha, é totalmente opcional, mas se você quiser fazer, é nesse momento aqui que você vai colocar. Aí você posiciona ele na parte de fora, né, deixa ali 1,5 centímetros, mais ou menos para baixo, um dedinho, e aí passa a costurinha em toda a volta, só que a gente vai deixar uma abertura lá no fundo do forro pra gente desvirar. Nessa abertura, a gente dá um retrocesso no começo e no final também, para que a costurinha não solte quando a gente for desvirar a nossa peça, né? Agora a gente pode cortar aquele excesso e esse cantinho aqui eu vou dar uns piques com a tesoura de picotar, senão você pode dar com uma tesoura normal mesmo, cuidado para não cortar a costura, né? Porque aí ele vai ficar um arredondado mais bonito. E aí é só desvirar a nossa peça, ajeitar bem todos os cantinhos, cortar os fios, ajeitar a parte de cima e aquela costurinha no fundo para fechar.
E assim tá a nossa peça finalizada. Como vocês podem ver, eu fiz essa versão no tecido, eu não fiz aquele rebatido em cima e coloquei o acabamento ali no zíper, conforme eu mostrei. Eu fiz uma outra peça aqui num sintético, eu fiz aquela costurinha rebatida e eu não coloquei o acabamento do zíper no final aqui, ó, não fiz com tecido, né? Costurei direto. E aí é pra vocês verem que dá pra fazer de formas diferentes, acabamentos diferentes e vai dar resultado diferente na nossa peça. Em ambas eu coloquei aquela alcinha ali, ó. Qual das duas versões vocês gostaram mais? Me conta aqui. Esses cursores lindos são da minha loja também, o link tá aqui embaixo. E etiqueta também eu tenho disponível na minha loja, tá? O link sempre vai estar aqui embaixo pra vocês. Beijo!